Saudações a todos, aqui é o missionário Bruno da Montanha. Hoje é o dia de bater o feijão. E esse feijão que a gente escolheu para plantar aqui no sítio é chamado de feijão divino. E ele é diferente dos outros feijões. Vou mostrar aqui para vocês. Ele é branco e tem um desenho vermelhinho de uma pomba. Olha só, vê se vocês conseguem enxergar. Ele tem esse desenho de uma pomba, por isso que ele é chamado de feijão divino. Todos eles são assim. E esse é um feijão muito bom. É um feijão que dá muita produção. E ele dá até mais rápido do que os outros feijões. Por isso que a gente escolheu para plantar ele aqui em maior quantidade. E eu queria mostrar para vocês um ensinamento espiritual que pode ser compreendido muito fácil no trabalho da agricultura. Lá no livro de Mateus é muito famoso, né, a parábola do semeador. Mas eu queria mostrar um aspecto muito especial dessa parábola para vocês, mostrando na prática aqui com o feijão. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Eu estou lendo aqui o livro de Mateus, capítulo 13, né, do versículo 1 em diante. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que os discípulos ouviram e não compreenderam o que ele disse, né? Eles queriam saber o significado dessas coisas. Por que Jesus estava falando de forma tão aparentemente misteriosa? E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Eles, assim, o público que ouvia Jesus, né? Porque aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Então havia ali muitas pessoas que estavam com o coração duro, sem compreender a palavra de Deus, porque de fato não queriam, não concordavam. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração.
É chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Como nós vamos compreender o final dessa parábola? Jesus não explicou, mas ele deixou para a gente uma compreensão que só quem planta e observa a natureza pode entender. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui o feixe. Vamos ver aqui, ó. Um pé de feijão, né? Então, de um pé nasceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagens. De outro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outro 1, 2, 3, 4. Vamos abrir um para ver quantos tem aqui, ó. Tem de 3 feijões. De 3, tem de 4, tem de 5. Agora vamos pegar um aqui que tem bastante, vamos ver. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vagens, com cada uma com de 3 a 5 feijões. Todas são a mesma semente. Umas produzem menos, outras produzem médio e outras produzem muito. E assim também acontece com aquele que tem a terra fértil no seu coração, recebe a palavra. Alguns vão produzir muito, vão espalhar muito a notícia, vão converter mais o caráter, vai lapidar mais o caráter. Mas o importante é que todos nós tenhamos essa terra fértil no coração. Mesmo que uns produzam menos e outros produzam mais. Porque assim é na natureza, assim é também com o homem. Os ensinamentos da natureza foram feitos para que o nosso entendimento, observando essas coisas, tragam lições espirituais. Por isso Jesus falava tanto por parábolas, porque ele queria que na vida prática você compreendesse o sentido das coisas. E fica aí agora esse ensinamento para nós, e Deus abençoe a todos, e até a próxima.